Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula de História do Brasil. Hoje nossa aula sobre a chegada ao Brasil e o período pré-colonial, tá certo? Vamos iniciar nossa aula de hoje então. Na aula anterior foi possível observar as grandes navegações portuguesas e espanholas, respectivamente. E nessa aula será apresentada a viagem de Cabral e a sua chegada ao Brasil, bem como o menor período da história brasileira, denominado pelos historiadores como período pré-colonial. E esse período ele se estende de 1500 até 1530, e é um período bastante peculiar da história brasileira. Vamos falar sobre a chegada ao Brasil primeiramente. Então, a viagem de Cabral. O que acontece é o seguinte, após o retorno de Vasco da Gama, como vimos na aula passada, Vasco da Gama realizou o sonho de Portugal de chegar aonde? Chegar às Índias, chegar a Calicut nas Índias, né? Ou seja, a descoberta do Oriente, o caminho para o Oriente. Acontece que o rei de Portugal, Dom Manuel, ele então resolveu organizar uma grande expedição, novamente, para chegar ao Oriente, né? E qual era a missão dessa expedição? Era estabelecer sólidas relações comerciais com o Oriente. Então essa era a missão da Esquadra de Cabral, estabelecer sólidas relações comerciais com o Oriente, tá certo? Pedro Álvares Cabral, ele era um nobre português, tá? Só que ele não tinha muita experiência marítima, ele era inexperiente na questão das grandes navegações. Mas foi entregue a ele o comando de uma esquadra composta por 13 navios e a tripulação era aproximadamente de 1.500 pessoas. Bem fácil de gravar, né? 1.500 é o ano do descobrimento do Brasil, 1.500 pessoas. E essa esquadra ela vai partir da onde? De Lisboa. Quando? Em março de 1500. Então, em 9 de março de 1500, zarpou de Lisboa a Esquadra de Cabral em direção aonde? Em direção a Calicut, na Índia. Tá certo? Então, não era a missão de Cabral descobrir o Brasil. A missão de Cabral era chegar aonde? A Calicut, na Índia. Esse era o destino principal, o destino final da expedição do Cabral. Acontece o seguinte, que no decorrer da viagem, a esquadra se afastou então da costa africana, tá? O périplo africano que nós já falamos, ou seja, essa viagem périplo africano, costeando, não é, o continente africano. Então, o que acontece? Pedro Álvares Cabral, com a sua esquadra, se distancia da África, tá? E esse afastamento ele pode ser tanto intencional, como também pode ser ocasional, tá? Os portugueses, por exemplo, se for intencional, os portugueses não aceitaram os termos da bula intercoétera editada lá em 1493, como nós vimos na aula passada, né? Que foi então restabelecido um novo acordo, um novo tratado, que foi o Tratado de Tordesilhas 6 anos antes, né? Em 1494. Então, provavelmente, os portugueses tinham uma intenção. Sabiam que existia alguma coisa que os espanhóis haviam descoberto, não é? Numa porção oeste do Atlântico. Tá? Por quê? Por que eles quiseram demarcar essa região? O que eles descobriram? Né? Então, dada essa descoberta, foi assinado então o Tratado de Tordesilhas, né? Que estabeleceu aquelas 370 milhas, né, de distância das ilhas de Cabo Verde, como vimos na aula passada. E quando se falar sobre um afastamento não intencional, ou seja, algo que foi um problema da época, que eu acho muito difícil que tenha ocorrido, tendo em vista que já era uma época em que os navegantes já tinham uma boa experiência na questão de navegação, do uso dos instrumentos de navegação, como o astrolábio, como o quadrante, para se localizar, eu acredito que não seja tão intencional. Porém, isso é debatido ainda pelos historiadores. Então, quando falar em intencional, nós lembramos que os portugueses não aceitaram os termos da bula intercoétera e provavelmente desconfiava de alguma porção de terra oeste. Tá? Então essa é a questão intencional. E ocasional, por causa dos ventos, né, e das correntes marítimas e até mesmo a tempestade. Pode ter espalhado a frota e a frota foi parar aí na costa brasileira, por exemplo. Tá certo? Acontece o seguinte, a Esquadra de Cabral ela veio navegando, né, pelo Oceano Atlântico, e no dia 22 de abril de 1500, a esquadra ela vai avistar o Monte de Terra, né, que é o Monte Pascoal, que vocês estão vendo na imagem aí. Então,
Esse Monte Pascoal foi o primeiro monte de terra avistado, né? Foi bem aquela mensagem, terra à vista, e foi dado o nome de Monte Pascoal. Por quê? Porque estavam na semana da Páscoa. Em abril era a semana ali da época da Páscoa, tá certo? Então, por isso Monte Pascoal. Então foi um nome dado por Cabral a esta região, né? A esse monte que ele viu, que ele avistou. Monte Pascoal não é considerado nome do Brasil, então isso é muito importante, tá? Monte Pascoal é o nome do monte que eles avistaram, tá certo? Mas não tem nada a ver com os nomes do Brasil que nós veremos. Tá? Os nomes do Brasil são outras questões. Então não é considerado nome do Brasil o Monte Pascoal. Monte Pascoal, não é? Até mesmo foi dada uma visão por Cabral depois, pensando que seria uma ilha, né? Viu esse monte de terra, achou que fosse uma ilha. Depois vão ver então que se tratava aí de um país continental. Nomes do Brasil, como falamos, Monte Pascoal não é nome do Brasil, mas existiram alguns nomes, né? Então até a descoberta, né, ela recebeu primeiramente o nome de Vera Cruz, né? Ilha de Vera Cruz. Só que viram que não era uma ilha, né? Que era um país muito grande, né? Um continente praticamente, né? O Brasil é um país continental. Então depois foi alterado para Terra de Santa Cruz, né? E o nome Brasil, onde é que surgiu esse nome Brasil? Ele vai passar a ser utilizado quando? A partir de 1503. Por quê? Por conta da extração do pau-brasil, que era uma árvore encontrada em abundância no litoral. Por isso que a partir de 1503 nós vamos então receber o nome de Brasil, né? O nosso país. Então o país passou a se chamar Brasil por conta da árvore pau-brasil. Mas por que Brasil? Brasil lembra brasa, né? E o pau-brasil, você corta ele, né? Por dentro ele é vermelho. Então por isso essa cor de brasa, por isso Brasil, né? Por isso Brasil, tá certo? As missas do Brasil. Então é o seguinte, numa época em que a Igreja Católica era muito influente, né? Era a religião oficial de Portugal, tudo se dava por meio de missa. A missa era como se fosse assim, um ato solene para proclamar algo, né? Ou seja, os imperadores ou reis eram entronados através de uma missa, né? E assim também se for a questão do Brasil. Então, no Brasil, a primeira missa ela foi celebrada no dia 26 de abril de 1500. Né? 22 de abril, né? O Cabral descobriu o Brasil, vamos dizer assim, né? Chegou ao Brasil, descobriu o Monte Pascoal, chegou ao Brasil. Já no dia 26 de abril foi celebrada a primeira missa, né? Só que no Ilhéu da Coroa Vermelha. Lembrando que aonde é que os portugueses chegaram? Os portugueses chegaram na Bahia. Qual é o atual estado onde os portugueses chegaram pela primeira vez em 1500? Na Bahia. Então eu não posso me esquecer disso, tá certo? Eu não posso me esquecer onde foi. Foi na Bahia, tá? E no dia 26 de abril de 1500 foi celebrada a primeira missa do Brasil. Por quem? Pelo Frei Henrique Soares, que era da cidade de Coimbra. E no dia 1º de maio de 1500 foi celebrada a segunda missa do Brasil. O que eu tenho que saber dessas missas? A primeira, ela ainda não foi em terra firme, né? Ela foi assim, próximo, né? À beira da praia ali, mas não em terra firme ainda. Até porque, né? Toda uma questão de descoberta de uma terra nova. Certamente os índios apareceram para ver quem eram aqueles navios que eles nunca tinham visto, por exemplo. Então, tornou-se uma situação um pouco amistosa. Não é? Já a segunda missa, essa sim foi em terra firme. Né? E nessa, como eu falei, foi dado que a posse definitiva da terra a Portugal. Tá? Ou seja, foi a decisão. Essa terra pertence a quem? Ao rei de Portugal. Até mesmo porque o Tratado de Tordesilhas já tinha dado essa terra, digamos assim, a Portugal. Só que Portugal não sabia que existia. E a partir de 1500, então, foi descoberto aí, então, o Brasil, né? Então, 6 anos depois do Tratado de Tordesilhas, foi descoberto, então, o Brasil e essa posse definitiva foi dada nessa segunda missa. E também outro fator é que ela está retratada no quadro do pintor Vítor Meirelles. Então, como vocês têm a imagem do fundo, né? Esta imagem da primeira missa do Brasil foi pintada por Vítor Meirelles. E o retorno da esquadra? Acontece o seguinte, qual era a missão de Cabral? Nós já falamos, era ir aonde? Calicut, na Índia. Esta era a missão de Cabral. Não era descobrir nada do outro lado do mundo, não. Não tem nada escrito sobre isso. Que tinha uma missão secreta de descobrir o Brasil. Não tinha nada escrito quanto a isso. Pode ser que um dia surja alguma coisa desse tipo, mas por enquanto, né,
segue ainda que a missão oficial de Cabral era chegar a Calicut, na Índia, para restabelecer tratados de comércio. Acontece o seguinte, que o retorno da esquadra para a missão, né, foi no dia 2 de maio. Então, chegou no Brasil dia 22, dia 26 rezou a missa, dia 1º rezou outra missa, dia 2 meteu o pé em direção às Índias. Então, 2 de maio de 1500, né, a esquadra de Cabral deixou Porto Seguro, no atual estado da Bahia, e retornou à missão, né, de estabelecer tratados de comércio com as Índias no Oriente, ou seja, reatar relações diplomáticas com Calicut na Índia. Esta era a missão de Cabral. A missão de Cabral era estabelecer tratados de comércio com as Índias no Oriente, ou seja, reatar relações diplomáticas com Calicut na Índia. Esta era a missão de Cabral. Então, muita atenção quanto a isso. Anote isso, grave isso, tá certo? Porque é uma pegadinha. A missão de Cabral era descobrir o Brasil? Não era essa a missão de Cabral. Antes de partir, né, Cabral determinou ao navegador Gaspar de Lemos, então Gaspar de Lemos veio junto na esquadra, né, a levar ao rei de Portugal. Quem era o rei de Portugal na descoberta do Brasil? Era Dom Manuel, o Venturoso. Ele era o rei do Brasil, ele era o rei de Portugal e, consequentemente, do Brasil, né? O Venturoso. Então, qual era o apelido dele? O Venturoso, por conta das grandes navegações. E ele, Gaspar de Lemos, foi o responsável, né, por levar a carta escrita por quem? Por Pero Vaz de Caminha. Então, Pero Vaz de Caminha era o escrivão da esquadra. Ele foi o responsável por escrever, né, a carta sobre a terra descoberta, né? Acontece o seguinte, que Pedro Álvares Cabral pensou o seguinte, vamos fazer o seguinte, um vai, leva a carta para o rei, enquanto eu vou fazer a missão que ele foi atribuída a mim, né, e é chegar às Índias, tá certo? Certidão de batismo do Brasil. Então, essa carta, que foi escrita por Pero Vaz de Caminha, né, que foi encarregado de escrever, né, esta carta de descobrimento ficou conhecida como Certidão de Batismo do Brasil. Então, como ficou conhecida a carta de descobrimento? Como Certidão de Batismo do Brasil. Então, nessa carta, ela é possível observar, né, a descrição dada pelos portugueses sobre a viagem que foi feita, né, sobre os navios, a terra recém-descoberta, os índios e também sobre as possibilidades da terra, se ia ter ouro, se ia ter prata, se tinha pau-brasil, o que é que tinha nessa terra. Tá? Então, nós temos aqui um trecho da carta. Esta terra, Senhor, é muito chã e muito formosa. Nela, não podemos saber se haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal, porém, a terra em si é de muito bons ares. Querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo. Esse é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Também tem um trecho que ele fala a respeito de salvar os índios, né? Ele fala assim que a melhor coisa que pudesse fazer nesta terra era salvar os índios. Não salvar de alguma coisa, de fome, não. Salvar no sentido de salvação eterna, né? Ou seja, catequizando, não é através do que da religião, né? A salvação eterna, e não salvar no sentido que estavam passando necessidades. É mesmo que os índios, né, viviam, de uma certa forma, bem, né, com uma certa subsistência, né, nunca acumular riquezas, mas eles viviam bem. Então não era salvar no sentido de passar fome, salvar no sentido de salvar a alma, por exemplo, assim, dos índios. Então vamos recapitular aqui o que nós vimos nessa primeira parte. Então nós vimos que Vasco da Gama retornou de Calicut, na Índia, para onde? Para Portugal. Carregamento 60 vezes maior que o custo da expedição, ou seja, muito mais do que aquilo que foi investido, né? Imagina, você vai vender um produto, né? Um produto ali e ganha 60 vezes mais. Então você ganhou muito, né? 60% do produto, tá? Que você investiu. Depois nós vamos ver que Dom Manuel I, que era o rei de Portugal durante a viagem de Vasco da Gama e também durante a viagem de Cabral, né, ele vai então chamar Pedro Álvares Cabral para então retomar essas relações diplomáticas com as Índias. Então envia Cabral. Cabral se perde, ou ele sabia que existia alguma coisa e foi descobrir se tinha mesmo realmente alguma coisa no oeste do Oceano Atlântico e descobriu o Brasil, né? Depois, no dia 2 de maio, a esquadra vai retornar à sua missão de chegar às Índias, novamente, né, de reatar as relações diplomáticas, e vai enviar, né, Gaspar de Lemos de volta a Portugal, né, para informar o rei da descoberta do Brasil
e também levar a carta, né, a certidão de batismo do Brasil, escrita pelo escrivão da esquadra, que era Pero Vaz de Caminha. Agora vamos falar o que Portugal fez então nos primeiros anos após a descoberta. Basicamente, o que Portugal vai querer fazer durante os primeiros 30 anos da história do Brasil é preservar a posse da terra. É isso que os portugueses vão tentar fazer, preservar a posse. Por quê? Por que os portugueses não vão querer colonizar o Brasil tão logo? Por que eles vão querer apenas preservar a posse da terra? Né? Gerou um certo clima de desinteresse, não é, do Estado português em relação, né, ao Brasil. Acontece o seguinte, Portugal havia descoberto um novo caminho para as Índias, contornando o continente africano, como já falamos. Diante desse lucrativo comércio que havia com o Oriente, com as Índias Orientais, né, de especiarias, tecidos de luxo, se deu a descoberta do Brasil. Então, grande era o comércio com o Oriente, se deu a descoberta do Brasil. Pela carta de Pero Vaz, nós vemos que o quê? Que não havia ouro nem prata, que era o grande interesse, o interesse da coroa portuguesa era ouro e prata. Para quê? Para poder, não é? Era o metalismo, né, que nós vimos a respeito do mercantilismo. O metalismo era a busca por metais preciosos. E não encontraram isso no Brasil. O que fizeram então? Vamos preservar a posse dessa terra aí, tem pau-brasil, é uma árvore interessante, que pode ser que a gente ganhe um dinheiro com ela aí agora, mas no momento não vamos me interessar por ela agora não. Primeiro nós vamos trabalhar com as Índias. E como não encontraram ouro nem prata, não se interessaram pelo Brasil. Por quê? Porque não havia encontrado um lucro fácil e imediato. Então, o Estado português, nós vamos ver durante toda a história do Brasil, é um Estado muito imediatista. O que quer dizer isso? É tudo o mais fácil, o para agora. Tá? Nunca pensaram em desenvolver a colônia para um futuro, por exemplo. Ou seja, se eu tenho riqueza agora, eu tenho riqueza agora. Não é? São muito imediatistas. Tá? O interesse, né, era encontrar o quê? Metais preciosos. Para que eram utilizados os metais preciosos? Né? O ouro, a prata, os diamantes também. Para a compra de especiarias. Por quê? Portugal ia lá nas Índias, comprava as especiarias na Índia e revendia na Europa. Esse era o comércio, esse era o grande comércio da época. Chegaram no Brasil, não encontraram ouro nem prata, como moeda de troca, né, pelas especiarias orientais, simplesmente vão tentar somente salvaguardar a posse da terra. O pau-brasil, né, ele era utilizado, né, como uma tinta corante. Porém, o comércio dessa madeira, ou seja, do pau-brasil, que foi o único produto que foi encontrado assim no primeiro momento pelos portugueses, foi o pau-brasil, viram que o comércio dessa madeira não era mais vantajoso do que o comércio de produtos africanos e asiáticos. Ou seja, o pau-brasil não era tão lucrativo quanto as especiarias. Então, o que o governo lusitano, quando eu falar lusitano, eu lembro de Portugal, tá? Lusitano, Portugal. O governo lusitano limitou-se a enviar algumas expedições nos primeiros anos após a descoberta. Para o quê? Para salvaguardar a posse das terras e fazer um reconhecimento. Quem sabe a gente encontra ouro e prata, quem sabe, não sei, porque sempre vai ter essa esperança de Portugal de encontrar ouro e prata no Brasil, né, que era o grande desejo português, o grande desejo lusitano. Então nós vamos ter, não é, entre 1500 e 1530, Portugal enviou algumas expedições ao Brasil. E quais são as 3 principais expedições? Vamos dizer assim, expedições no sentido de nomes, né? Nós vamos ter a primeira expedição, a de Gaspar de Lemos. Opa, não foi ele quem levou a carta ao rei? Foi ele mesmo, levou a carta ao rei e recebeu a missão de retornar ao Brasil em 1501. Depois nós vamos ter também a expedição de Gonçalo Coelho em 1503. E depois a expedição de Cristóvão Jacques, que é uma questão que seguidamente cai na prova da ESA sobre essas expedições de Cristóvão Jacques. Então, primeira expedição, conhecer a terra, Gaspar de Lemos em 1501. Segunda expedição, explorar, Gonçalo Coelho, 1503. E proteger, Cristóvão Jacques, 1516 e 1526.
Então, vamos falar sobre o período pré-colonial. Somente a partir de quando? De 1530 começou o povoamento do Brasil pelos portugueses. Então, vamos entender o seguinte. De 1500 a 1530, o Brasil não foi colonizado pelos portugueses e não foi povoado pelos portugueses. Os portugueses somente enviaram, o governo de Portugal apenas enviou algumas expedições para salvaguardar, conhecer e proteger a terra. Só para isso, tá? Durante 30 anos, até 1530. O que aconteceu em 1530? 1530 vai começar o povoamento do Brasil por portugueses. Então, Portugal decide colonizar o Brasil. Porém, na verdade, segundo o Koshiba, isso iniciou o povoamento do Brasil, tá? Não a colonização propriamente dita. A colonização propriamente dita somente se dará quando? A partir, do aumento do tráfico negreiro. Quando surgir o tráfico negreiro, aí sim se dará a colonização do Brasil. Tá? A partir da troca gradativa da mão de obra escrava indígena pela africana, esse processo teve sua fase de maior vulto entre quanto? 1580 e 1630. Então, a partir da introdução do tráfico negreiro que se deu realmente a colonização brasileira. Até o primeiro momento, sim, o povoamento em 1530 será um assunto da próxima aula, tá certo? Sobre a questão do povoamento do Brasil. Então, foi o tráfico negreiro, que foi o responsável pela transformação de povoamento do Brasil para a colonização. Então, foi o tráfico negreiro. Guarde isso aí. Tá? O tráfico negreiro foi o fator decisivo na constituição do chamado escravismo colonial. Tá? Aí do livro da bibliografia. Lembrando que, se você estudar para a ESA, com base nos livros da bibliografia, as suas chances elas são extremamente altas de alcançar aí a aprovação. Então, por isso que a gente segue aqui no curso, dentro da bibliografia da ESA. Tá? Essa é a nossa ideia. Então, tudo que está aqui, nessas aulas de história, por exemplo, tudo tem a ver com o livro do Gilberto Cotrim e do livro do Luiz Koshiba, que são os dois livros que estão lá na bibliografia da ESA. Então, como nós vimos, isso sobre o tráfico negreiro, o povoamento do Brasil, é a partir de 1530. Tá? Até 1530, nós vamos ter esse período chamado período pré-colonial. Então, o período pré-colonial, ele não tem povoamento, não tem colonização, não tem tráfico negreiro, não tem catequese do índio, não tem escravidão do índio, mas isso tudo nós vamos ver nessa aula ainda. Então, 30 anos, o Brasil ficou conhecido como período pré-colonial, tá certo? Durante 30 anos. Agora vamos falar das expedições. Então nós temos aqui a expedição de Gaspar de Lemos, em 1501. Essa expedição de Gaspar de Lemos, ele que levou a carta ao rei de Portugal e depois comandou a primeira expedição para chegar, para conhecer e explorar a terra, ela foi a primeira expedição oficial ao Brasil. Qual foi a primeira expedição oficial após a viagem ao Cabral? Foi a de Gaspar de Lemos. E qual era a missão? A missão era de conhecer e explorar a costa brasileira. Essa era a missão dessa expedição de Gaspar de Lemos. Também tinha a missão de levar o pau-brasil, que foi a primeira riqueza encontrada. Gaspar de Lemos também vai trazer quem? O Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio, ele fez um relato da viagem, tá certo? Ele fez um relato aí da viagem. O mesmo Américo Vespúcio, que desvendou aquele erro de Cristóvão Colombo sobre a descoberta da América. Então, Américo Vespúcio, a gente sabe que por conta de Américo Vespúcio, o continente que poderia se chamar Colômbia, se chama América, tá certo? Por conta de Américo Vespúcio. Essa expedição de Gaspar de Lemos, em 1501, ela tinha como missão, como eu falei, conhecer e explorar. Américo Vespúcio ele vai fundar a feitoria de Cabo Frio. E foram denominados alguns acidentes geográficos, como São Vicente, Cabo São Tomé e Angra dos Reis. Então, alguns acidentes geográficos foram denominados aí por Américo Vespúcio e Gaspar de Lemos durante essa primeira expedição ao Brasil, a primeira expedição oficial ao Brasil, que foi a de Gaspar de Lemos.
o Américo Vespúcio ele vai escrever uma carta ao governante de Florença, né, porque ele era florentino, né, o Américo Vespúcio era florentino, afirmando que não havia encontrado nada que pudesse ser aproveitado no Brasil, né, mas somente o pau-brasil, que até então era importado do Oriente, desde a Idade Média pelos europeus. Então, do Oriente vinha essa madeira, que era a tinta corante para os tecidos, né, era importada do Oriente. Depois, com o passar do tempo, vai ser mais lucrativo importar do Brasil esta madeira. Tá? Mas como esse relato de Américo Vespúcio aí ao governante de Florença, nós vemos que todos os navegadores que vieram durante esses 30 anos não viram nada no Brasil que fosse de tamanha importância, que fosse dar algum retorno imediato, não é? Como eu falei, né? Portugal era muito imediatista, queria algo para ontem, e tudo que encontrava buscava gastar tudo, porque o que valia era hoje. Portugal tinha muito essa mania, por isso que o Brasil até demorou muito tempo, né, para então se desenvolver por conta disso, dos atrasos, né, do seu colonizador, né, português. Vamos falar agora da segunda expedição, a expedição de Gonçalo Coelho. Tá? A expedição de Gonçalo Coelho vai ser uma expedição de arrendamento do Brasil. Como assim arrendamento? Por exemplo, você tem uma terra, você tem um campo, né? Então, umas hectares de campo, por exemplo, e você quer arrendar para alguém. Então, você não quer gastar, você não quer investir lá. Mas você tem a terrinha, vamos fazer ganhar um dinheiro. Então, o rei de Portugal concedeu o arrendamento do Brasil. Para quem? A primeira concessão, né, de exploração do pau-brasil, então o arrendamento do Brasil foi para isso, para explorar o pau-brasil, foi dada ao rico comerciante Fernão de Noronha. Ele era cristão novo. O que é cristão novo? É um judeu recém-convertido ao cristianismo. Aconteceu na Europa um fato, então antes vamos fazer um adendo aqui. Cristão novo por quê? Eram judeus convertidos ao cristianismo. Acontece que na Europa, aconteceu que alguns reis obrigavam quem não era católico a ser batizado católico ou metia o pé, né, do país, tá? Então, por exemplo, ou você se batiza católico ou você mete o pé daqui. Então, muitos judeus, por exemplo, se converteram, entre aspas, e se batizaram católicos, mas continuaram sendo judeus. Enfim, tá certo? Eles não quiseram, mas fizeram só o ato, não é, para poder continuar vivendo nos países. Então, Fernão de Noronha era um cristão novo, era um judeu convertido ao cristianismo. Não sei se ele realmente se converteu, tá? Isso a história não nos fala, mas a questão é que é um cristão novo. O que eram cristãos novos eram isso, judeus recém-convertidos ao cristianismo. Então, em 1502, ele arrendou o Brasil, né, juntamente ao rei de Portugal. Disse, olha, eu quero arrendar o Brasil para explorar para o Brasil. O rei concedeu. Então, a primeira concessão de exploração para o Brasil foi dada a ele, a Fernão de Noronha. Em 1513, Fernão de Noronha veio junto com Gonçalo Coelho, tá? E chegou na atual ilha de Fernando de Noronha, tá certo? Essa ilha que hoje recebe o nome, né, do comerciante aí, chegou nessa ilha que é no atual estado de Pernambuco, essa ilha oceânica. Então, essa expedição de Gonçalo Coelho, em 1503, Fernão de Noronha fez o primeiro carregamento de pau-brasil. Então veio, cortou o pau-brasil e levou para a Europa para revendê-lo. No litoral foram sendo construídas feitorias para estocar a madeira. O que são feitorias? Era uma espécie de galpão, tá? Onde se estocava a madeira cortada para se aguardar o carregamento nos navios. Por exemplo, os navios vinham, né, deixavam gente aqui, cortavam madeira e colocavam nas feitorias. O que eram feitorias? Um galpão, né, onde estocava madeira para evitar o quê? Ataque de quem? Dos corsários. Quem eram corsários? Os piratas de outros países. Né? Imagina, você vem navegando com o seu barquinho, de repente você olha um monte de madeira cortada já, só carregar. Olha a facilidade. Encostava o navio lá, carregava tudo e ia embora. Então, por isso que foram construídas as feitorias. Tá certo? Feitorias eram este entreposto comercial. O corte da madeira, né, do pau-brasil, ele é feito por quem? Pelos índios e de forma amigável. Ou seja, não houve escravidão do índio durante os 30 primeiros anos da exploração portuguesa. Tá? Então era de forma amigável, com troca de objetos, aquilo que nós vamos chamar de escambo.
Então, o escambo é essa troca de objetos, essa troca de mercadorias por conta do trabalho, tá? Feito pelos índios. A concorrência francesa. Então, a descoberta da extração do pau-brasil, né, se espalhou logo na Europa. O que acontece é o seguinte, começou a se arrendar o Brasil para a exploração do pau-brasil, né, para levar o pau-brasil para a Europa. Outros europeus vão querer também entrar nesse comércio, né? Então, os franceses, por exemplo, eles importavam a madeira da onde? Do Oriente. E começaram também a querer explorar, né, o litoral brasileiro. E a partir de 1504, começaram a fazer alianças com os índios tupinambás. Então, os tupinambás são aliados de quem? Dos franceses. Os tupinambás são aliados de quem? Dos franceses. E passaram a explorar também o litoral brasileiro, se tornando um concorrente de quem? Dos portugueses. Tá? Então, nós vamos ter aqui duas grandes tribos indígenas, tupis, né? Os tupinambás vão sempre apoiar quem? Os franceses. E os tupiniquins, que eram rivais dos tupinambás, vão apoiar sempre os portugueses. Tá? Então, em 1503, Fernão de Noronha começou a levar para o Brasil para vender aonde? Na Europa. Os franceses viram, né, que seria possível explorar do Brasil também, e eles também entraram nesse lucrativo comércio. Então, em 1504, eles vão começar a querer explorar o Brasil e formaram alianças com quem? Com os índios tupinambás. Agora vamos falar então das expedições de Cristóvão Jacques. São as chamadas expedições guarda-costas ou guarda-costeiras. Pessoal, vamos fazer aqui uma análise do que vimos até agora para nós entendermos que tudo é uma sequência na história. A história ela tem uma sequência. Você tem um fato que origina outro fato. Ou seja, algo acontece, tem uma reação. Então você veja bem. Em 1501 veio Gaspar de Lemos, conheceu e explorou, né? Uma expedição oficial da coroa portuguesa. Falou que tinha pau-brasil aqui no Brasil. O Fernão de Noronha, em 1502, resolveu arrendar, junto ao rei de Portugal, né, a exploração do pau-brasil. Disse, olha, eu vou lá, eu carrego, eu trago e eu vendo aqui na Europa. O senhor aceita? O rei aceitou, pronto, em 1503 veio então o Fernão de Noronha, fez o primeiro carregamento de pau-brasil. Aí os franceses viram que tinha pau-brasil no Brasil, né, e pensaram também em entrar neste comércio. Então, a partir de 1504, os franceses vão começar a querer explorar o pau-brasil também aqui no Brasil, só que era território português, tá? Com o auxílio dos tupinambás. E agora nós vemos que o rei de Portugal, então, vai enviar as expedições comandadas por Cristóvão Jacques. Quem é esse camarada? Ele que vai comandar as expedições guarda-costas. Para quê? Para salvaguardar a posse da terra. Contra quem? As investidas crescentes dos corsários, dos piratas. A coroa portuguesa vai enviar essas expedições, tá? Para evitar o contrabando de pau-brasil. Então você vê que é uma consequência, é uma sequência de ações. Primeiro se conheceu e explorou. Depois veio e se explorou a questão do pau-brasil, levou para a Europa. Começaram a ter investidas de piratas. Agora vem as expedições que guardam, né, para salvaguardar a posse da terra. Então é uma sequência, a história é uma sequência. Você tem um fato, você tem uma reação, tá? Essas expedições eram comandadas por quem? Cristóvão Jacques. Muito atenção, porque seguidamente essa questão cai na prova da ESA. É muito comum vir uma questão sobre expedições guarda-costas aí na prova da ESA, tá certo? E eles essas expedições buscavam deter os corsários que estavam contrabandeando o pau-brasil. A primeira expedição ela foi em 1516 e 1519. E a segunda expedição entre 1526 e 1528. Essas expedições elas não obtiveram êxito devido à grande extensão da costa. Então, devido à grande extensão da costa brasileira, essas expedições não conseguiram cumprir, né, com êxito a sua missão de proteger a terra. Tá? Cristóvão Jacques vai dizer ao rei, eu não consigo, é impossível, nós temos que povoar o Brasil. Ele que vai dar esse palpite aí ao rei de Portugal. Não é? Por isso que eu falei. Então, a partir da segunda expedição, dado o fracasso devido ao extenso litoral,
Cristóvão já reconheceu que seria necessário outras medidas para garantir a posse da terra. Por isso, sugeriu ao rei de Portugal o povoamento do Brasil. Dom João III, conhecido como o colonizador, vai decidir então povoar o Brasil a partir de 1530. Tá? Então vocês vejam que é uma sequência de ações. Primeiro se conheceu, depois se explorou. Devido à exploração, o lucro dado, veio piratas, corsários para tentar também roubar, pegar, né, a madeira aqui no Brasil para revender na Europa. O governo de Portugal procura evitar que isso aconteça e manda uma expedição para evitar gastar dinheiro. Não queria investir muito não, mandou uma expedição para salvaguardar a posse. Não deu certo. Então foi visto o seguinte, para nós não perder a posse da terra, nós vamos ter que povoar o Brasil. Então é uma sequência de ações. Tá? Portugal não quer investir no Brasil. Essa é a grande realidade. Então, durante todo o período colonial, praticamente, Portugal vai investir muito pouco no Brasil. Portugal só quer tirar do Brasil. Tirar para o Brasil, depois a questão da cana-de-açúcar e depois nós veremos do ouro. Em nenhum momento ele vai querer realmente investir no Brasil. Tá certo? Agora vamos falar sobre as características do período pré-colonial. Então, esse período ele é diferente de outros períodos da história brasileira. Ele é bastante peculiar, por assim dizer. Primeira coisa que nós temos que entender, que não houve, durante o período pré-colonial, não houve catequese, tá, do índio, então não houve durante o período pré-colonial a catequese do índio. O que é catequese, professor? A catequese era os jesuítas que vieram para o Brasil a partir do governo geral, né, que nós veremos na próxima aula, que vão começar a catequese do indígena, vão converter os índios à fé cristã católica. Os índios eram politeístas, então, como a gente lembra aqui na carta de Pero Vaz de Caminha, Pero Vaz falou o seguinte, que uma das coisas boas que o governo de Portugal poderia fazer era salvar essa gente, ou seja, mostrar quem era Jesus Cristo, convertê-los ao catolicismo, ao cristianismo. Também não houve, durante o período pré-colonial, a escravidão indígena. Não houve escravidão indígena e muito menos a escravidão africana. Também não foram formados núcleos de povoamento. Foram fundadas apenas as pequenas feitorias para guardar o que? A madeira. Tá? Não houve um núcleo de povoamento, não fundou nenhuma vila, não teve a fundação de nenhuma cidade. Ou seja, não fixaram uma localização porque, como eu falei, né, a extração do pau-brasil ela demandava um comportamento nômade. Ou seja, os portugueses cortavam madeira, quando madeira se escasseava naquela região, os portugueses iam para outra região para extraí-la também. Feitoria. Então, como eu falei, feitoria era o quê? Um entreposto comercial fortificado. Os portugueses foram estabelecendo, né, diversas feitorias no litoral africano. Nesses locais eram armazenados produtos que seriam transportados para a metrópole. Então, no litoral africano foi o primeiro momento em que os portugueses utilizaram das feitorias. Então, no litoral africano, lá no périplo africano, que eles vinham, né, explorando a costa africana, eles foram criando feitorias lá. Depois, essa feitoria foi utilizada no Brasil também para estocar madeira. Lá para estocar escravos até mesmo, estocar aguardente, estocar fumo, enfim, uma série de produtos na costa africana. No Brasil também foram utilizadas as feitorias para, né, estocar a madeira e evitar o que? O contrabando de pau-brasil. Escambo. Então, basicamente, o escambo é a troca sem usar dinheiro. O que é escambo? É a troca sem usar dinheiro. Tá? No período pré-colonial, foi uma forma de pagamento ao indígena, que ajudou os portugueses no corte e no transporte do pau-brasil. Os índios, eles cortavam a madeira e recebiam dos portugueses anzóis, facas, machados, espelhos, tecidos, canivetes. Imagina um índio, né? Nunca tinha visto um canivete, né? Aí chega o português e fala, ó, te dou isso aqui se você cortar aquela árvore para mim. Isso era o escambo. Um dia lá cortava e ganhava o canivete. Não, mas se você cortar isso para mim, eu te dou um machado. Nunca tinha visto um machado, né? Cortava, não sei se sabia usar o ferro ou não, né? Fazer um machado, por exemplo. Então vejam bem que o escambo é essa troca de mercadorias por conta do trabalho. Então o trabalho do índio nesse período era feito de certa forma amigável, ou seja, uma troca de mercadorias. E o estanco? O que é estanco? Uma palavra muito parecida com escambo e pode gerar confusão. Estanco é o regime
de monopólio régio. Então, o regime do estanco é o mesmo que monopólio régio. Esse regime determinava que toda e qualquer atividade comercial precisava ter anuência, ou seja, a aprovação da metrópole. O pau-brasil foi declarado o quê? Monopólio da coroa portuguesa. Isso significava, né, que a extração da madeira no Brasil somente poderia ser feita a partir de autorização da metrópole. Por isso, então, que o Fernão de Noronha pediu autorização para o rei para arrendar o Brasil, por conta do estanco, porque o pau-brasil era monopólio régio. Somente que poderia explorar a madeira era o governo português, governo lusitano. Lógico, outras pessoas extraíam, mas tinham que ter o quê? A aprovação da metrópole, tinham que pagar para a metrópole o imposto sobre esse produto que estava sendo explorado. E como é que eu não confundo, professor, estanco com escambo, que são duas palavras muito parecidas e pode sim ocorrer até esses tempos. Eu vi uma questão aí que um cursinho foi corrigir a prova muito rápido e o professor de história lá acabou se perdendo, né, e confundiu estanco com escambo. Lógico, acontece às vezes, você grava rápido ali e acaba se enganando. Como é que eu sei distinguir uma coisa da outra? Primeiro eu penso assim, escambo, eu lembro do B de bugiganga. Então, escambo, bugiganga. E estanco, estanco, eu lembro de comércio. Então, grava isso, escambo, bugiganga, quinquilharia, troca de mercadorias. Estanco, eu lembro de comércio, monopólio régio, regime, né? Regime de Estado, e por aí vai. Pau-brasil. O pau-brasil ele foi a primeira riqueza, não é, explorada, tá, no Brasil. Explorada. Por que pau-brasil? Porque por conta da cor de brasa do seu tronco, ou seja, quando cortava essa árvore, se via lá no seu interior, né, que ele tinha uma cor vermelha. Então essa madeira ela era utilizada como tinta corante para tecidos. Então era bastante vendida na Europa, né? Os índios chamavam ela de Ibirapitanga ou Arabutã, os dois nomes, que significa madeira vermelha, né? Era assim que os índios chamavam, né, no caso, o pau-brasil. O pau-brasil ele foi a primeira riqueza explorada pelos europeus, né? Era uma árvore abundante no litoral, entre as atuais regiões de Pernambuco e Angra dos Reis. Então, toda aquela faixa litorânea, né, que a gente vai chamar depois em geografia de Mata Atlântica, né, era uma região onde havia muito pau-brasil, né? E os europeus eles vão importar essa madeira do Oriente. Porém, a partir do século XVI, passou a ser mais lucrativo extraí-lo do Brasil do que lá no Oriente comprar madeira, né? Até por conta do tamanho da madeira, né? Diferente das especiarias, para você carregar toras de madeira, bem, né, você precisa de muito mais navios, né? Então ficou mais prático extrair do Brasil o pau-brasil. O termo brasileiro, que hoje nós atribuímos a quem nasce no Brasil, era utilizado no começo, né, para designar os comerciantes de pau-brasil. Então o brasileiro, né, era aquele que extraiu o pau-brasil e vendia. Depois de um tempo, esse termo vai perder seu sentido original e vai passar a se referir a quem? Aos colonos nascidos no Brasil. Então, aqueles que nasceram no Brasil passaram a ser chamados de brasileiros. A extração do pau-brasil, né, como nós falamos, ela emanava um comportamento nômade, ou seja, os exploradores iam mudando de região conforme a madeira ia se esgotando. Não se deve falar em cultivo do Brasil, do pau-brasil, tá? Então, o pau-brasil não foi cultivado, cuidado, né? Por exemplo, primeiros anos com o cultivo do pau-brasil, tá errado, tá? O pau-brasil não foi cultivado, o pau-brasil foi extraído, ninguém plantou pau-brasil, ninguém cortou árvore e resolveu replantar. Não, vamos pensar aqui no meio ambiente, né? Nós temos que extrair a madeira e temos que plantar novamente. Ninguém pensava nisso nessa época não, pessoal. Só queriam cortar. Cortava, embarcava e ia embora. Tá? Ninguém teve a questão ecológica, por exemplo. Nem existia isso aí. Ninguém estava preocupado com ecologia, não. Como se está hoje. Tá? Então era só explorar mesmo. Então é exploração do pau-brasil e não cultivo. Cuidado com isso. Tá? Ciclos econômicos. Então,
Qual foi o primeiro ciclo econômico brasileiro? O primeiro ciclo foi o pau-brasil. Foi o primeiro produto explorado. Primeiro produto explorado foi o pau-brasil. Primeiro ciclo econômico. Depois nós vamos ver, a partir do povoamento do Brasil, que vai adentrar então o cultivo da cana-de-açúcar, aí sim será o segundo ciclo econômico brasileiro. A cana-de-açúcar é o primeiro produto cultivado, tá? Primeiro produto cultivado e segundo ciclo econômico brasileiro. Primeiro ciclo, pau-brasil, segundo ciclo, cana-de-açúcar. Tá certo? E sistema colonial? Então, nós já falamos em estanco, por exemplo, né, que era o comércio exclusivo, né, o exclusivo metropolitano da metrópole, é o Pacto Colonial. Tá? O que é o Pacto Colonial? Esse sistema colonial era um regime, né, de administração entre a metrópole e a sua colônia. Quem é a metrópole? A metrópole, nós temos que lembrar que a metrópole é Portugal. No caso do Brasil, né, do período pré-colonial e do período colonial, a metrópole quem é? A metrópole é Portugal. Tá? E quem é a colônia? A colônia é o Brasil. Então, metrópole, Portugal, colônia é o Brasil. O pacto colonial era um domínio político da metrópole sobre a colônia. E qual era a regra básica do pacto colonial? Era a restrição, né, da produção da colônia estritamente ao que a metrópole não tinha condições de produzir. Ou seja, a colônia ela não podia concorrer com a metrópole. Sua função era servir ao enriquecimento da metrópole. Tá? Isso aí do livro do Gilberto Cotrim. O que quer dizer isso aí? Está muito teórico. Acontece o seguinte, por exemplo, no Brasil, a gente vai ver que vai se dedicar muito no começo, depois, né? Por exemplo, a extração do pau-brasil. O pau-brasil, né, não tinha pau-brasil em Portugal para ser vendido, tá? Então, ou seja, então vamos extrair do Brasil e vamos vender na Europa. Agora, por exemplo, no Brasil você não vai ver, por exemplo, a indústria de vinho ou de azeite de oliva. Não vai ver isso. Por quê? Porque a metrópole produzia isso. Então, no Brasil não vai se investir nisso, por exemplo. Por quê? Porque não é vantagem. Portugal já produz. Então, a colônia ela tem que servir para quê? Para o enriquecimento da metrópole, mas não pode concorrer com a metrópole, não pode enriquecer mais que a metrópole. A colônia ela tem que enriquecer quem? Enriquecer a metrópole. O Brasil tem que enriquecer Portugal. E Portugal não quer investir no Brasil. Portugal não quer desenvolver o Brasil. Por isso que durante todo o período colonial nós não vamos ver nenhuma atitude de Portugal, não é, de tentar desenvolver a colônia. Somente lá no final, né, do período colonial, com a vinda da família real para o Brasil, que será incapaz, né, Portugal será incapaz de não desenvolver o Brasil, vai ser obrigado a desenvolver o Brasil praticamente. Mas isso nós veremos aí nas aulas posteriores. Períodos. Então, o que nós temos que saber aqui dos períodos? Primeiro, período pré-colonial. Ele vai de quanto a quanto? 1500 a 1530. E o período colonial vai de 1530 a 1822. Então, 1500 a 1530 é isso que nós vimos na aula de hoje. Né? Um período bastante peculiar, um período que vieram algumas expedições só para conhecer, explorar e proteger, né? Gaspar de Lemos, Gonçalo Coelho e Cristóvão Jacques, né? Com as expedições do guarda-costas, nesse período de 1500 a 1530. Não teve catequese do índio, não teve construção de vilas nem cidades, não fixou-se nenhuma localização, não teve escravidão do índio, não teve escravidão africana. Então, muito cuidado com as questões que envolvem o período pré-colonial. Ele é um período bastante distinto, não é, do período colonial. Também no período pré-colonial nós vamos ver o que apenas somente a exploração do pau-brasil. Não teve cultivo de nenhum produto assim no período pré-colonial. Somente a extração do pau-brasil. Cuidado, é extração do pau-brasil, não é cultivo. Depois de 1530 vai começar o processo de povoamento do Brasil, que será um assunto aí da nossa próxima aula. Então, de 1530 a 1822 nós vamos ter o período colonial da história brasileira, que aí será totalmente diferente daquilo que é o período pré-colonial. Vão surgir cidades, vilas,
o cultivo da cana-de-açúcar, depois a descoberta do ouro e por aí vai, mas isso nós veremos nas aulas posteriores. Vamos para a nossa síntese, então. Então, nessa aula, foi possível observar, né, a chegada de quem? Dos portugueses ao Brasil. A gente sabe, não é, que essa chegada pode ter sido intencional ou ocasional, né? Por quem? Quem chegou ao Brasil? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, né? Bem como os primeiros contatos dos povos nativos, que foi um contato, né, como vimos, um contato amistoso. Não houve uma preocupação, não houve lutas, não houve brigas, não, né? Ou seja, até mesmo porque os nativos pensavam que os portugueses, por exemplo, eram até mesmo seus deuses, que eles esperavam, né? Nunca tinham visto navio, nunca tinham visto aquelas roupas. Então você imagina, né, para o índio que nunca tinha visto esse tipo de gente. Então, falando, né, de uma forma superior, não é? Sendo superiores, parece ser um ser superior a eles, né? Então, eles um pouco se iludiram com isso. Pode-se notar que Portugal não se interessou pelo Brasil logo no início. Então, Portugal não teve interesse no Brasil. Por isso, esse período pré-colonial foi um período de total desinteresse da coroa portuguesa. Eu só quero que não perder essa terra aí. Eu descobri o Brasil e tal, mas não quero me preocupar com isso agora. Deixa de lado, manda umas expedições lá para conhecer, para explorar. Se alguém quiser ir lá arrendar, a gente arrenda, o pessoal só pagar o imposto, não tem problema, pode ir, né? E depois vai ter expedições guarda-costas para quê? Para evitar que alguém nos roube essa terra, somente para isso. Não teve interesse da coroa portuguesa no Brasil, né? Por quê? Porque eles não tinham encontrado lucros fáceis e imediatos, né, durante 30 anos. Então, durante esses 30 anos vão se limitar a algumas expedições, como vimos, né? Só que vendo o fracasso dessas expedições em tentar evitar os ataques dos corsários, corsário, lembrando que é o mesmo que piratas, né? O rei de Portugal, Dom João III, o colonizador, decidiu colonizar o Brasil, tá? Então, por isso que ele vai ser o colonizador. Também foram perpassadas as principais características do período pré-colonial. Na próxima aula, será apresentado o povoamento do Brasil por portugueses com a expedição de Martim Afonso de Souza. Isso será o assunto aí da próxima aula. Então, pessoal, muito cuidado com isso. Vamos lá, retomar que apareceu 2 reis aqui agora, me perdi agora, que rei é o rei? Que rei do descobrimento, qual é o rei do povoamento? Rei do descobrimento do Brasil, Dom Manuel I. Tá? Dom Manuel I é o rei do descobrimento do Brasil. O rei do povoamento do Brasil, Dom João III. Então, muito cuidado com a questão dos reis de Portugal. Tem que fazer um paralelo, sempre lembrar qual é o rei de Portugal durante tal fato, tá? Porque o livro traz isso. Então, quem era o rei de Portugal no descobrimento? Dom Manuel. Quem era o rei de Portugal durante o povoamento em 1530? Dom João III. Quem descobriu o Brasil, entre aspas, né? Porque o Brasil não foi descoberto, foi achado. Uns falam em achamento do Brasil, mas enfim, Pedro Álvares Cabral. Quem era o escrivão da esquadra? Pedro Vaz de Caminha. Quem levou a carta ao rei? Gaspar de Lemos. Então, esses nomes, pessoal, a prova 10 gosta muito de nomes. Quem foi que fez tal coisa? Fulano. Pronto, acabou. É a questão curta, né? A questão de 1, 2 linhas, você tem que saber, se você não souber, é barro. Não tem essa, vou interpretar a questão de história. Não vai interpretar nada, meu filho. Você vai chegar ali e vai ter lá uma frase assim, rei da descoberta do Brasil. Pronto. Se você não sabe que foi Dom Manuel I, você não vai saber acertar. Não tem como especular, né, a questão. Não tem como entender a questão que está pedindo. Ou você sabe ou você não sabe. Esse é o basicão da ESA. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa nossa segunda aula da História do Brasil. Falamos aí da chegada ao Brasil, período pré-colonial. Na próxima aula vamos falar aí do povoamento do Brasil. Qualquer dúvida, não se esqueça, mande para mim no WhatsApp ou aí, ó, deixe escrito aí na aula embaixo, que eu posso responder até mesmo para todos verem. Isso é importante também, vocês se ajudam, tá certo? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, Deus abençoe a todos e até a próxima.